Hi there, welcome to day 17. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre ser encorajado, sobre persistência e determinação ao aprender inglês. E isso conta muito, porque afinal, aprender inglês é como eu falei anteriormente, né? Você vai subindo a ladeira, subindo, e no começo é muito difícil. Depois de um tempo você percebe que talvez você não tenha força física, mas se você continuar um pouquinho mais, aí você desce a ladeira do outro lado, você desliza aí. Bom, para descer todo santo ajuda. É exatamente isso que acontece ao aprender uma segunda, terceira, quarta, quinta língua. Você tem algumas dificuldades no começo e também no meio, mas existe um ponto em que você já construiu aquele seu vocabulário básico e já fez muitas associações e também colocou a sua qualidade de dedução para funcionar um pouquinho melhor. Então você deslancha, né? É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre pessoas que não desistiram do sonho de aprender inglês. E eu quero começar lendo um e-mail que eu recebi de uma aluna. O e-mail diz o seguinte: Fabi, sou sua aluna, adoro seus posts e aprendo muito com você. Concordo plenamente com o que disse, mas não sabemos pôr em prática o que aprendemos. Amo o idioma inglês e 90% do que eu sei aprendi sozinha. Me dedico bastante e agora estou lutando com a tecnologia para tentar pôr suas aulas no meu celular. Assim poderei estudar um pouquinho onde estiver. Até tentei manter um curso de inglês, mas manter minhas contas, mais um curso que 99% das vezes ultrapassa os R$ 250 aqui em Brasília, fora o material e a matrícula, realmente ficou fora de cogitação para mim. Obrigada pelo carinho e dedicação com todos nós que aprendemos coisas incríveis com você. Sempre corri atrás dos meus objetivos. Sou independente desde os 15 e, desde muito nova, com todas as responsabilidades, tendo que sair do meu próprio bolso, me fez querer sempre mais. Tudo o que sou e o que tenho veio através de muito trabalho e muito estudo que ainda luto para manter. Além da fé em Deus, imprescindível em minha vida. Não fui criada pelos meus pais e as pessoas que me ajudaram não tiveram condições de me dar esses tipos de regalias. Atualmente, trabalho como executiva internacional em uma grande companhia aérea e isso só exige que eu tenha mais conhecimento e me empenhe mais. Por isso, tomo suas aulas, dicas e faço algumas lições no Mango Languages, não só de inglês, mas também francês e chinês, idiomas dos quais já tive conhecimento inicial. Além disso, tento entrar em chats estrangeiros para praticar. Desejo muito sucesso e luz no teu caminho. Escrevi tudo isso enquanto tudo o que eu queria era apenas agradecer. Peço perdão caso o texto esteja desconexo ou mal escrito. Estou na cama, tudo escuro, teclando a luz da tela e, para piorar, caindo de sono. Enfim, grande beijo e boa noite. Rafaela Almeida. E como você pode ver, no caso da Rafaela, ela teve suas dificuldades, mas sempre teve muito empenho, sempre correu atrás daquilo que ela desejava. E é isso que eu quero passar para você, que você tenha em mente que pessoas iguais a você na mesma situação ou em situações até mais difíceis do que a sua conseguem sim chegar num objetivo de conseguir um bom emprego ou aprender uma língua, ou seja lá o que for. E muita gente esquece de que eu mesma não nasci falando inglês. Eu moro aqui no Reino Unido, mas não nasci aqui. Inclusive é engraçado isso porque quando eu era bem pequena, a minha mãe dava aula de inglês na escola onde eu estudava e mesmo assim inglês era a minha pior matéria. E não é que eu não gostava de inglês, eu gostava de inglês, mas eu acho que eu tinha problema com vocabulário, eu não conseguia lembrar das palavras. Eu não conseguia ligar a grafia de uma palavra com a pronúncia, esse tipo de coisa assim. E eu ia muito mal, eu às vezes até pedia para minha mãe me dar alguma aula extra, me dar umas dicas antes da prova para eu para eu ir melhor preparada. E então, bom, hoje eu falo inglês melhor que português, eu acho que em alguns aspectos. Com certeza leio inglês melhor que português, infelizmente eu tô meio que perdendo a prática do português.
Mas foi uma luta, eu tive que me colocar em uma posição em que eu precisava falar inglês, e então fui me acostumando, enfrentei a dificuldade, enfrentei a língua e eu decidi que eu ia sim aprender, não ia virar as costas e tentar o caminho mais fácil. E hoje estou aqui e sou fluente, então eu quero que você lembre-se disso. Aliás, eu tenho uma outra história para te contar sobre um amigo meu. E esse amigo meu, ele começou a aprender inglês quando ele era bem mais velho do que quando eu comecei. Se eu não me engano, ele tinha lá seus 30 anos. Mas essa história acontece com pessoas de várias idades diferentes. Então, escute só. Ele era muito determinado, muito inteligente, mas ele tinha dificuldade de entender. Ele não entendia inglês. Quanto mais ele estudava, parecia que menos ele entendia. Então, de tanto estudar, ele ficou meio que piradão. E um dia ele estava assistindo televisão na sala. Eu morava então em outra parte do Reino Unido, tava todo mundo na mesma casa, e ele saiu correndo e foi falar para todo mundo: eu tô entendendo inglês. Era um programa de televisão, todo mundo ficou meio curioso assim: ué, vamos ver se a gente entende também. Todo mundo correu pra sala pra assistir a televisão pra ver qual programa que era, devia ser alguma coisa fácil, né? E então quando a gente chegou lá, a gente meio que ficou olhando assim, não, ele deve estar brincando, né? Não pode ser verdade. A gente olhou pra cara dele, a gente falou: isso é espanhol, por isso que você tá entendendo. Aí ele ficou todo arrasado, né? Poxa, de tanto ele estudar, de tanto ele enfrentar aquilo, ele achava que o espanhol era inglês e por isso ele estava entendendo. Então essas coisas acontecem de monte aqui fora, no exterior. Mas no meio de tudo isso, depois de algum tempo persistindo e sempre escutando muito inglês e sempre também estudando bastante, esse meu amigo hoje tem um inglês que eu não duvido que seja melhor do que o meu. Ele tem um vocabulário assim perfeito, nativo. E era uma pessoa que antigamente confundia espanhol com inglês. Então, isso demonstra que tudo é possível. Se você tem determinação e você está disposto a passar por algumas coisas, alguns momentos de decepção, o que você vai colher lá para frente vale a pena, com certeza. Hoje em dia eu sei que eu posso ir para qualquer país do mundo e eu tenho a segurança de que eu vou me virar muito bem porque eu falo inglês. As portas de empregos estão abertas para as pessoas que falam inglês. Então é isso, lembre-se disso e estude. Eu não gosto muito de falar estude porque eu acho uma coisa meio pesada, né? Mas então, se você não gosta da palavra estude, então ouça inglês, entre em contato com inglês, leia inglês, aproveite bastante, porque um dia você chega lá. Ok? A gente se fala amanhã. Take care. Bye bye.